Estimadas irmãs carmelitas da Associação Nossa Senhora do Carmo, nessa conferência nós vamos conhecer um pouco mais desse ser carmelita de Teresa dos Andes. Nós recordamos que a Madre Angélica disse, quando se encontrou e se deparou com esta jovem, que ela já havia nascido carmelita, dado o seu espírito, dado já a sua profundidade de vida espiritual. Porém, nessa nossa conferência, nós queremos fazer como que o itinerário desta busca, desta vivência, como essa jovem foi vivendo profundamente a espiritualidade do Carmelo, tendo vivido tão pouco tempo dentro do Carmelo. Também, ao conhecer um pouco dessa espiritualidade do Carmelo que ela vivenciou, nós queremos encontrar nos seus escritos ajuda para nós também vivermos a nossa vocação de carmelitas. Talvez aqui seja importante perceber que o diálogo que nós vamos estabelecer com Teresa dos Andes é um diálogo com uma pessoa que tem a mesma identidade, a mesma vocação, a mesma missão que nós. E ela, o que está nos dizendo é o que ela também está testemunhando, porque não apenas são letras, mas são vivências. Então, deixar que ela nos fale, sobretudo aqui, nós queremos nessa conferência escutar os seus escritos. Nós já vimos na conferência anterior como ela afirmava que quem colocou o germe da vocação em seu coração foi a Santíssima Virgem. Isso ela afirma várias vezes, mas sobretudo afirma na carta 81, que é a carta que escreve ao seu irmão Lúcio. Nós sabemos que Nossa Senhora é a sua grande confidente desde a mais tenra idade, desde a infância, Nossa Senhora é a sua grande confidente. E aqui está a conexão também com o Carmelo, porque o Carmelo também se entende totalmente dedicado a Nossa Senhora e cuja presença mariana é uma presença muito forte. Também nós sabemos na espiritualidade dessa jovem é a presença de Maria que abre e que introduz no mistério do seu Filho Jesus Cristo. A raiz, podemos dizer, da vocação desta jovem está na sua infância. Ela mesmo assim o descreve. Lembro que desde pequena dizia que se fosse monja seria de um convento muito austero, em que fazem muita penitência e onde não há convívio com o mundo. E ela recorda também nessa mesma carta, na carta 58, que depois que esteve doente de apendicite, Nosso Senhor manifestou a ela a vontade que ela fosse monja e que ela fosse carmelita. É um momento de enfermidade, ela faz um pouco a experiência de estar sozinha, de estar abandonada, e ela vai compreendendo que a sua vocação também vai ser isso, participar dos sofrimentos de Cristo, Cristo também que se sentiu abandonado. Por isso, ela vai dizer que a sua vida é sofrer, amar e orar. E nesse sofrer é sempre como nós estamos dizendo, é sempre solidariedade com Cristo. Um momento importante da vida dessa adolescente é esse momento em que ela é colocada como interna num colégio das Irmãs do Sagrado Coração. E certamente isso lhe causa um grande sofrimento, porque ela se vê longe das pessoas mais queridas, dos seus familiares. Só que aqui também ela compreende que isso também está ordenado por Deus e que lhe ajuda a ela vivenciar a sua vocação de carmelita.
No diário, no número 11, nós podemos ler: por ele eu deixaria tudo para ir me ocultar atrás das grades do Carmelo, se é a sua vontade, e viver só para ele. Que felicidade, que prazer é o céu na terra. Ela vai entendendo que essa separação vai lhe preparando também para a outra separação, que será a separação do Carmelo. Mas é interessante também perceber que nessa busca vocacional, ela sempre se coloca à disposição daquilo que é a vontade de Deus. Não é uma busca por um desejo, um capricho pessoal, mas uma busca por realizar aquilo que é a vontade de Deus. E mesmo em outros momentos, depois de manifestar qual seria o seu desejo pessoal, ela conclui sempre que seja feita a vontade de Deus. Nesse caminho para o Carmelo, certamente há muitos obstáculos. E um desses obstáculos, nós sabemos, é a austeridade que essa vida do Carmelo exige e a debilidade do corpo ou a fragilidade que ela trazia, porque tinha realmente uma saúde muito frágil. E todas as pessoas com as quais ela conversava sobre ser carmelita lhe recordavam isso: será que vai conseguir viver num lugar tão austero? E é bonito que ela diz que ela quer voar e ele e o corpo não pode. Uma coisa é os desejos da alma, os grandes desejos que nós trazemos no coração. Outra coisa é a nossa capacidade e até mesmo os nossos limites físicos. Mas, como eu disse, sempre está aqui disposta a fazer a vontade de Deus. E ela diz assim: só quero que se cumpra a vontade de Deus. Ele sabe melhor o que me convém. É bonito perceber essa espécie de confiança em Deus, que se é a vontade dele, realmente essa vocação vai se concretizar. Se não for, não irá se concretizar. Nesse caminho para o Carmelo, há uma conversa muito importante que ajuda a essa jovem discernir a vocação à vida consagrada. É a conversa que ela tem com a Madre Rios, que é a superiora das irmãs do colégio onde ela estudava. E a Madre parece que até com palavras firmes lhe orienta e diz que sim, que ela deve seguir esse chamado de Deus. Na verdade, ela percebe que essa jovem está muito determinada e incentiva que ela prossiga neste caminho. Como é interessante a gente perceber que o nosso chamado ele também passa por um discernimento de outras pessoas, e até a gente pode dizer passa pelo discernimento da igreja. Ninguém pode se outorgar um chamado, ninguém pode se dar o direito. Na verdade, há uma comunidade que faz o discernimento do chamado, a igreja faz o discernimento do chamado e depois também confere os ministérios e acolhe a resposta daquele vocacionado, daquela vocacionada. Nessa conversa com a Madre Rios, ela aconselha que ela comece, que essa jovem, que Juanita comece a ler um pouco a vida das Santas Carmelitas. Na verdade, Teresinha ainda não era canonizada, mas o seu livro História de uma Alma já havia atravessado o oceano e já era do conhecimento nos ambientes religiosos. Então eu quero aqui fazer uma recordação dos livros que Juanita leu mesmo antes de entrar no Carmelo, dos livros dos Santos do Carmelo, para nós compreender que essa vivência carmelitana já vem desde muito cedo, porque ela procurou ter contato com a espiritualidade do Carmelo. Então ela lê A História de uma Alma, em 1914,
Ela lê também o Livro da Vida da Santa Madre em 1917. Ela lê os escritos de Elizabeth da Trindade também em 1917. Lê o Caminho de Perfeição, né, o grande livro doutrinal da Santa Madre em 1918. E ela lê a Suma Espiritual, que a gente poderia dizer são alguns escritos breves de São João da Cruz em 1919. Como eu disse, nós temos aqui uma jovem que conhece o Carmelo desde a sua raiz mais profunda, desde os seus santos, desde os seus místicos. Talvez aproveite isso para dizer como é importante nós resgatarmos a leitura das nossas fontes, dos nossos santos padres, dos nossos místicos. Há muita coisa bela, até mesmo gostaria de aconselhar a leitura de Teresa dos Andes, sobretudo aqui as suas cartas, que são profundas, não é apenas cartas que comunicam acontecimentos, fatos, não, são verdadeiros tratados de espiritualidades, onde a gente pode ir garimpando e encontrando coisas preciosas para a nossa vida. Um fato também marcante nessa história, né, é essa consagração, esse voto de castidade que ela faz na idade de 15 anos. Isso acontece, nós sabemos, no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Muito bonito, é simples, mas é significativa a fórmula que ela utiliza para esse voto. No diário, número 15, nós podemos ler: faço o voto diante da Santíssima Trindade e em presença da Virgem Maria e de todos os santos do céu, de não admitir outro esposo senão ao meu Senhor Jesus Cristo, a quem amo de todo o coração e a quem quero servir até o último momento de minha vida. É um voto de não admitir outro esposo. Por isso, um dos elementos que constitui toda a espiritualidade de Teresa dos Andes é esse elemento esponsal da esposa, que dedica toda a sua vida para o esposo. Quando sua irmã Rebeca completa 15 anos, faz aniversário, ela aproveita então para dar a notícia daquilo que ela havia já formando no seu coração, que é a sua vocação. E ela escreve então a Rebeca, dizendo que o divino pescador lhe cativou e lhe escolheu para ele, e que ela sente-se muito feliz em poder seguir a esse chamado de Deus. Certamente ela sabe que ao dizer isso causa um grande dor à sua irmã, porque eram inseparáveis, eram além de irmãs, amigas, mas ela tem um ideal infinito que lhe preenche e do qual ela está decidida a seguir. No diário, no número 16, nós podemos ler: meu pensamento não se ocupa senão dele. É meu ideal infinito. Suspiro pelo dia de ir ao Carmelo para não ocupar-me senão dele, para confundir-me nele e para não viver senão a vida dele, amar e sofrer para salvar as almas. Sim, estou sedenta delas porque sei que é o que mais quer meu Jesus. O amo tanto. Essa pequena formulação do seu ideal, descrita para a sua irmã, nós já vemos aqui também a compreensão da vida da Carmelita, que passa por o sofrimento, mas esse sofrimento é entendido como entrega e em vista não do seu próprio benefício, mas em vista da salvação das almas. Aqui nós já percebemos, podemos dizer assim, esse ideal eclesial que toda carmelita também traz no seu coração de salvação das almas. Há uma luz que vem também do seu confessor, um dos grandes padres que acompanharam essa jovem,
foram seus confessores, diretores espirituais, foi o padre José Branchi. E numa visita que ele faz à família Fernandes Solar, ele conta que juntamente com 5 irmãos se consagrou a Deus e também fala da sua preocupação com o Mosteiro dos Andes, onde há pouco tempo haviam morrido 3 irmãs, 3 religiosas. Também ele conta que é um mosteiro muito austero. Juanita, muito sensível a essas palavras, a esse testemunho do padre, no seu coração se oferece para ir substituir uma dessas religiosas falecidas. De tal maneira que quando ela então vai aos Andes e encontra com a madre, escreve, relata esse fato que foi tão marcante, e as irmãs então decidem dar-lhe o nome de uma das irmãs que haviam falecido, que é a irmã Teresa de Jesus. Leio aqui esse trecho que nós podemos encontrar na carta 58. Não sei se lhe falei que me chamarei Teresa de Jesus, pois contei à Madre Angélica como havia me ocorrido ir lá quando o Senhor contou-me da morte das carmelitas em Los Andes, e como eram austeras. Então ela me disse como haviam morrido as vítimas da caridade, e me disse que me chamaria como uma delas. As irmãs, uma se chamava Teresa de Jesus, a outra Margarida Maria do Coração de Jesus, e uma terceira Benita do Coração de Maria. Mas quem ajuda a Teresa dos Andes a chegar a este mosteiro é também uma amiga, né, Sheila, que ela tinha uma irmã que era carmelita, e por meio dela então ela começa esses primeiros contatos com o Carmelo de Los Andes. Na carta 12 ela escreve: outro dia não te disse porque estava com vergonha, porém decidi dizer-te que estou inclinada a ser carmelita. Elas me encantam, mas não sei se serei monja. Se for, serei carmelita. Tenho tantas dúvidas que nem imaginas. Ajuda-me, por favor. Dá-me a conhecer a regra das carmelitas. Aqui, por essa mediação, começa uma grande correspondência com o mosteiro de Los Andes, sobretudo com a Madre Angélica. No entanto, é importante nós ir percebendo o desdobramento dessa vocação. Ela mesma aqui diz que tem as suas dúvidas, não sabe se será monja, mas se for monja quer ser carmelita, mas ainda não sabe bem. É bonito perceber como que vai se desdobrando, como essa vocação vai se desenvolvendo e como vai crescendo essa certeza de que realmente o Carmelo é o seu lugar. Em dúvidas nessas muitas dúvidas, podemos ver, há uma certeza. E a certeza é que a felicidade está em servir a Deus. Ela escreve: sei perfeitamente que sou muito má e não mereço esta graça tão grande. Essa graça de ser esposa de Cristo. E acrescenta: acontece-me que vejo que tudo que há no mundo é vaidade, que a felicidade que podemos encontrar na terra está em servir a Deus. Porém, não sei se terei vocação. Fico encantada em rezar, quisera que a minha vida fosse uma contínua oração, porque é a conversa que temos com Deus. É a carta número 12, onde ela está falando com essa sua amiga que vai lhe apresentar as carmelitas. Ao mesmo tempo que ela vê que o mundo, que a sociedade não consegue lhe atrair o coração, ela, da outra parte, percebe as suas próprias dificuldades, até as suas próprias
incoerência em seguir a Deus, mas ela percebe também que esse chamado de Deus é algo grandioso e que as coisas acontecem pela sua graça e não por nós mesmos. Nesse primeiro contato que ela passa a ter com a Madre Angélica, ela já manifesta esse que nós podemos dizer que é o seu lema. A vida da Carmelita é sofrer, amar e orar. É bonito perceber nessa carta que é cheia de realismo, ela coloca as dificuldades que terá em se tornar carmelita, mas ela também diz que a Santíssima Virgem será quem vai abrir-lhe as portas do Carmelo, se for a vontade de Deus. Talvez essa confiança tão grande na mediação de Nossa Senhora, essa entrega tão grande na mediação de Nossa Senhora, vai lhe dando também serenidade para que possa corresponder àquilo que Deus vai lhe pedindo. A correspondência com a Madre Angélica é muito vasta, são em torno de 20 cartas do seu epistolário. Nós temos conservado essas 20 cartas da Madre Angélica, da Teresa dos Andes, de Juanita, a Madre Angélica. São cartas cheias de afeto, cheias de sinceridade, cheias de comunhão de alma. Certamente a Madre Angélica percebeu que aqui estava diante de uma jovem muito bem intencionada e que tinha um coração muito fértil para a virtude e começou a ocupar-se dela e começou a instruí-la. É verdade que essa maternidade espiritual, já depois dentro do Carmelo, foi fonte de algum descontentamento por parte de alguma das irmãs que percebiam que Juanita era privilegiada ou querida ou estimada pela Madre Angélica. O que é importante percebermos aqui é como ela consegue guiar e conduzir a Juanita para viver plenamente essa entrega a Deus. Mas nem tudo é luz nesse caminho. Nós sabemos que o caminho de seguimento a Jesus Cristo também passa pela cruz e não foi diferente na vida desta jovem. Que dificuldades ela irá passar? Dificuldades de muitas ordens espirituais, dificuldades no que se refere à sua saúde, como nós estamos falando, mas também dificuldades econômicas. A situação financeira de seu pai não é tão boa. Sobretudo, quero me dedicar aqui a essas dificuldades espirituais, das dúvidas, da secura espiritual, de toda a tribulação da alma pelo qual ela passa até poder entrar no Carmelo. Na carta 16, ela ainda se referindo à Madre Angélica, ela confidencia um pouco essas provações. Ela escreve: asseguro-lhe, Reverenda Madre, mais que nunca necessito de orações, pois estou num período de provas. Nosso Senhor quer que busque somente a Ele, sem procurar consolos de espécie alguma na oração. Dou-lhe graças, porque assim me dou a Ele sem outros interesses, não pelas consolações, e sim porque o amo. Como podemos ver nesse fragmento, temos aqui já uma jovem que percebe a importância de ser purificada, que suas intenções, que os seus sentimentos, que até mesmo os seus desejos mais íntimos de consagrar-se a Deus, mesmo esses desejos precisam ser purificados. E deve-se tirar dele todos os outros interesses de consolações, de consolos, e deve ficar apenas este puro amor de Deus. Então,
ela percebe que nisso tudo também está a mão de Deus agindo, Deus está conduzindo, está também lhe purificando. Esses desejos de ser carmelita, eles não lhe afastam da consciência de que o caminho para unir-se a Deus é noite escura e que o caminho para se unir a Deus passa pela cruz. Aliás, ela identifica a vida da carmelita como subir o Calvário. Escreve na carta 25: não imagina os desejos que tenho de ser carmelita, de ir viver esta vida de união divina, vida de céu na terra, pois a carmelita, como a senhora me disse, reverenda madre, vive para Deus, por Deus e em Deus. Para isso, sei que devo subir ao Calvário, carregar a cruz, pois este é o meio mais fácil para se chegar à união com Cristo. Eu acho muito interessante o fato dela perceber que a vida da carmelita, como de todos os seguidores de Jesus, nos configura com o Mestre. E a gente pode perceber que a carmelita, na verdade, ela vive em si os mesmos mistérios que o Filho, que Jesus vivenciou, por exemplo, como aqui o mistério do sofrimento, mas também o mistério da redenção e também o mistério da ressurreição, da vida nova, já que ela também é chamada a essa vida nova. Segue nesta vida as provações, os sofrimentos, mas eles são sempre o meio pelo qual nos assemelhamos a Jesus. Ela diz: vejo que Deus quer me provar, porque a cada instante me envia esse sofrimento. Mas esse sofrimento me assemelha a Jesus crucificado. Tudo isso é muito belo nós falarmos, da cruz, mas a vivência disso é muito dramática e nós encontramos aqui nesses relatos também a vivência até mesmo, podemos dizer, dramática dessa secura, dessa angústia, dessa espécie de abandono. Ela escreve: sofro tanta secura e abandono que já não é possível descrever, pois sentia uma solidão, um abandono total, e ao mesmo tempo via que não tinha a quem comunicá-lo. Supliquei a Nosso Senhor que me tirasse desta angústia, e então Ele deixou ouvir a sua voz. Imediatamente, com a sua palavra, a tempestade se apaziguou, ainda que tenha permanecido sempre na secura. A experiência que ela faz aqui é a experiência que os discípulos fazem também naquele mar tempestuoso, que as ondas e os ventos são contrários, mas que a partir da palavra do Mestre tudo se acalma e tudo se faz bonança. Essa noite escura da alma que é vivenciado por todos os grandes místicos do Carmelo não foi isenta Teresa dos Andes dessa noite escura. Por vezes ela sentiu-se sim como que abandonada por Deus. Em algum momento até afirma ter tido crise de fé, de duvidar da presença de Deus, como se tivesse abandonada. Nós sabemos, por meio do nosso Pai, São João da Cruz, como essa noite escura é o que nos prepara para chegarmos à divina união, e que sem ela a alma não está de toda pronta para unir-se com o seu amado, com o seu Criador.
Um outro tormento que ela passa é mesmo a própria oposição familiar. Ela sabe que ao sair do colégio, ela vai ter que fazer parte da vida social. Essa era a forma, então, que se tinha para conseguir arrumar um bom partido para o casamento, só que ela está tão convicta de que não é esse o seu caminho, que encontra nisso uma grande cruz, ter que fazer algo do qual ela está convicta que não é o seu caminho. Então ela pede ao padre que reze muito para que ela saia vitoriosa nessa luta, nessa tempestade que agora se inicia, e que ela possa chegar firme ao Porto do Carmelo, onde ela tem a certeza de que vai encontrar o céu na terra. A Madre Angélica, a esse respeito, ela escreve na carta 30, Reverenda Madre, reze muito para que não tenha que frequentar bailes nem nenhuma festa mundana. Irei fazer tudo o que puder para ser carmelita sem ter conhecido essas festas. Entretanto, me preparo para a luta que terei de sustentar. Nessas dúvidas, nos temores, ela também recebe a ajuda do seu diretor espiritual e, entre as dúvidas, aquilo que antes era tão claro, tão certo, agora parece tão duvidoso, e ela começa também a duvidar muito a respeito da sua vocação de carmelita. E entre as dúvidas que lhe surge está entre ser religiosa do Sagrado Coração ou ser carmelita. Certamente, convivendo com as irmãs naquele colégio, vendo o testemunho de muitas irmãs, vendo a forma com que conduzia a educação daquelas jovens, era normal que Teresa dos Andes também se perguntasse se não seria essa a sua missão. Ela escreve no seu diário: atrai-me muito a vida de oração, porém o Carmelo se me apresenta com todos os atrativos para preencher a minha alma. E uma outra carta 45, ela escreve: estou em um período de dúvidas tão atrozes que não consigo decidir-me a ser carmelita ou ser do Sagrado Coração. Por isso venho em busca de luz. O Senhor, Reverendo Padre, que me conhece bem, pois lhe deixei ler toda a minha alma, poderá me aconselhar. Só desejo fazer a vontade de Deus. Só desejo fazer a vontade de Deus. Essa dúvida de ser religiosa do Sagrado Coração ou ser carmelita vai sendo aos poucos superadas, sobretudo é superada numa locução interior em que ela escuta de Jesus uma voz tão nítida: quero que sejas carmelita, quero que sejas carmelita. De fato, ela já, desde a infância, desde o primeiro chamado, entende que é o Carmelo esse lugar, mas tem dificuldade em alguns momentos, mas logo retoma com clareza que o Carmelo é o seu lugar. Muito ajuda, além dessa locução interior, a visita que ela faz ao Mosteiro dos Andes. Ela consegue, numa ocasião, junto com a sua mãe, uma ocasião que não havia nenhum dos seus familiares em casa, porque ela gostaria de fazer todo esse primeiro contato sem o conhecimento dos seus familiares, para não ter essa grande oposição. E ela visita o Mosteiro dos Andes e está ali convicta
de que será o seu lugar e que ali ela irá permanecer. Ela na carta 40 explica um pouco por que prefere o Carmelo. Porque ali se vive sempre retirada do mundo e só tratando com Deus. É como se no Carmelo fosse o lugar onde se pode buscar o único necessário. Na verdade, todas as estruturas que nós temos, que até são garantidas pelas nossas constituições, e a gente deve segui-las, porque essa estrutura ela deve favorecer a isso, ao trato com Deus. Esse é o objetivo de todos os elementos, podemos dizer, normativos, levar-nos a esta união com Deus. E Teresa dos Andes reconhece que o Carmelo proporciona este ambiente. Então, o Carmelo precisa ter um ambiente que ajude ao trato com Deus, senão ele não está destinado ao fim para o qual ele foi fundado. Depois, outro argumento que nós encontramos nessa carta 40 é porque o convento é muito austero e se guarda aqui a regra com perfeição e é o mais pobre e o mais penitente. Parece que esses são os motivos que se repetem mais de uma vez e parece que aqui não há uma busca pelo Carmelo, pelo seu aspecto externo ou pelo seu aspecto estético. Há uma busca pelo Carmelo, exatamente pelo contrário, pela sua pobreza, pela sua austeridade, pela sua simplicidade, certamente porque ela entende que nisso está um valor evangélico e aqui está uma jovem que está muito destinada a seguir a Jesus tal e qual está no Evangelho. E também porque ali se vive a oração contínua, isto é, uma relação permanente com Deus, um lugar de oração cuja essa centralidade se torna visível no trato com as pessoas, porque também na sua conversação, na sua conversa, no seu trato, vão também transmitindo essa amizade com Deus. Quando lá chegou, então, encontrei uma casa pobre e velha, escreve ela. Esse ia ser o meu convento, sua pobreza me falou ao coração, senti-me atraída a ele. Isso nós podemos encontrar essas afirmações no diário, no número 48. E ainda nesse diário ela escreve, sentia-me numa paz e felicidade tão grandes que me é impossível explicar. Via claramente que Deus me queria ali e me sentia com força para vencer todos os obstáculos para poder ser carmelita e encerrar-me ali para sempre. De fato, o visitar o convento, não só isso, mas o conversar com as irmãs foi algo muito especial para Teresa dos Andes. Aqui também a gente deve refletir sobre a nossa acolhida ou sobre o que nós transmitimos quando uma vocacionada vem até nós, porque Juanita teve a oportunidade de conhecer outro Carmelo, o Carmelo que havia em Santiago, sua terra natal, mas aquele Carmelo como que não despertou nela esse mesmo encanto que esse Carmelo tão simples, tão pobre, tão austero, despertou em sua alma. Depois de lutar com tantas dúvidas, havia encontrado o seu céu na terra. Na carta 47, ela escreve: Não fazia um segundo que estava ali, no Carmelo, e minha alma gozava de uma paz inalterável. Depois de lutar com tantas dúvidas, havia encontrado o meu porto, o meu asilo, o meu céu na terra. Só Deus, que via meu coração, poderia compreender minha felicidade. Nós temos alguém que agora se destina, já
com decisão a entrar no Carmelo. Mas é importante nós termos percebido um pouco esse itinerário até entrar nesse Carmelo. Ainda tem outras dificuldades que lhe virão a partir da família, conseguir o consentimento do seu pai, também apaziguar o coração do seu irmão, são dificuldades que vão surgindo, mas lhe fica claro que o Carmelo é o seu lugar e que ela vai se munir de forças e vai procurar ser firme e forte na sua decisão de ser carmelita.